começamos o Amazônia S.A. desta semana. É sempre um prazer estar aí na sua casa. Falando de dois temas interessantíssimos, principalmente para a região norte, que é uma região efervescente no mundo dos negócios. Nós vamos falar de multinível e vamos falar de um produto vital para qualquer ser humano da face da Terra. Nós vamos falar de água. E hoje, neste programa, eu recebo o ilustríssimo, querido Carlos Albuquerque, ele que é empresário e também é hidroterapeuta. Ele vai explicar para a gente melhor o que faz um hidroterapeuta. Mas seja muito bem-vindo primeiro aqui no nosso programa, Carlos, porque eu sei que você também é diretor comercial de uma empresa que está revolucionando a vida e a saúde das pessoas. Bem-vindo. Muito obrigado, Mirla. Para mim é sempre um prazer, uma satisfação. Aos nossos amigos telespectadores também, você que está aí sintonizado também na internet, está plugado na Amazônia S.A. E nós estamos aqui participando do teu programa com muito carinho, com muito orgulho também de estar aqui na sua presença, que é um programa com certeza líder de audiência. Olha, e a gente vai falar de um produto que é vital para a vida das pessoas. E aí depois a gente vai falar de uma coisa muito importante também, que é o multinível. Ele também entende muito desse assunto. Primeiro, Carlos, a água. A água é o principal elemento da vida. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa sua relação com a água, até porque você é hidroterapeuta. Como é que é isso? Então, Mirla, a água, já indo direto no assunto, né? Como você falou, ela é vital para a vida. Só para você ter uma ideia, 70% do nosso corpo é composto por água. É o nutriente mais abundante que existe no nosso corpo e pouco lembrado na prática médica. Você vê que as pessoas dão muito mais importância ao que come do que ao que bebe. É verdade. Não é? Você observa que hoje os programas voltados para a área de nutrição, eles passam a maior parte do tempo falando daquilo que se tem que comer, daquilo que é sólido, e esquece de falar daquilo que se tem que beber. Quando na realidade, se 70% do nosso corpo é composto por água, o que é mais importante, o que comemos ou o que bebemos? Ora, o que bebemos certamente. Com certeza, né? Geralmente é isso que acontece, as pessoas dão muito mais importância ao que comem do que ao que bebem. Mas água, tem diferença? As águas não são todas iguais? É isso que a gente quer saber. Tá, muito bem. Só para você ter uma ideia, hoje, se falando em água, quais são as informações que nós temos hoje que a humanidade ou que a comunidade tem a respeito de água? É que a água potável está acabando. Mas quando se fala em água potável, vem logo à nossa mente referente à água doce. Só que a água doce, aonde você cavar hoje um poço, você vai ter água doce. Quando se fala em água potável, nós não estamos falando de água doce, está falando daquela água que antigamente, lembra que o nosso amigo telespectador, você ia na bica e tomava água diretamente da bica. Antigamente você cavava um poço, você podia ingerir diretamente daquela água que estava lá no poço. Antigamente você ia tomar um banho no igarapé, quantas vezes eu não fui no igarapé e tomava da água daquele igarapé diretamente ali, sem passar por nenhum tratamento. Lembro da minha avó que antigamente ia no igarapé, pegava a água do igarapé e enchia o pote e tomava diretamente. Então, hoje nós não podemos mais fazer isso. Aí você me perguntou, mas todas as águas não são iguais? Então veja bem, estudando sobre água, observa-se no mundo científico que nem todas as águas são iguais. Existem características na água que, dependendo dessas características, a torna uma água com característica medicinal, ou seja, benéfica, e dependendo dessas características que essa água apresenta, ela pode ser altamente prejudicial à saúde, ou seja, uma água maléfica. Então hoje nós temos características que determinam se uma água é medicinal ou não. A única preocupação do cidadão é se a água está pura ou não. Você pega um copo de água, por exemplo, você vê ele transparente, né? Aqui você acha que essa água está ideal para o consumo, tá certo? E quando na realidade a pureza da água é apenas uma característica que a água deve ter para que ela seja considerada uma água ideal. Existem 4 outras mais características, até mais importantes do que a pureza, que eu julgo. Por exemplo, o pH da água. O que é o pH da água? É a acidez. Tudo na vida, no ambiente que nós estamos, tem o pH, que é o potencial hidrogeniônico. O que é o potencial hidrogeniônico? É o estado ácido de um líquido ou de um corpo. Você pode ver a região norte, por exemplo, é péssima para a agricultura. Por quê? Porque o solo é um solo ácido. Se o agricultor não preparar o solo antes de lançar a semente,
se ele lançar a semente sobre o solo antes de corrigir a acidez do solo, aquela semente ou aquele plantio não vai produzir a quantidade de fruto que deveria produzir por hectare. Então faz necessário preparar ali com calcário, aquela coisa toda, para poder lançar a semente, para que dê um fruto no tamanho correto, para que produza a quantidade de fruto correto por hectare. Um piscicultor, por exemplo, que cria peixe, né? Aqui na região, por exemplo, cria-se muito tambaqui. Se o piscicultor, ao preparar o tanque para colocar o alevino, se ele não corrigir o pH da água, se ele não corrigir a acidez da água antes de lançar o alevino, no dia seguinte, Mirla, os alevinos amanhecem mortos. Olha só. Então, se a acidez da água mata o alevino, se a acidez do solo prejudica a produção agrícola, imagine o que uma acidez não faz no nosso organismo. Então, o pH da água é uma das características tremendamente importantes. Não é? Você vê, e as pessoas hoje, elas não dão importância para isso. Você pega uma água engarrafada, por exemplo, só para você ter uma ideia com relação a pH, o nosso sangue, ele tem um nível de acidez, que é o nível de pH, 7,35, 7,45 mais ou menos. Você pega uma água engarrafada hoje, o pH dela é 4,5. Você vai tomar, por exemplo, um refrigerante, o pH é 2,5. Nossa, é um veneno, literalmente. Então, ó, se você tomar um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água da boa, só para equilibrar a acidez que foi para o espaço. Equipe SA tá ouvindo, né? Porque a turma aqui gosta de refrigerante. Agora é interessante que nós temos 2 copos aqui no cenário, que é exatamente para você exemplificar para a gente essa diferença de pH. E eu queria que você mostrasse para a gente, porque quem está em casa está curioso. Então a gente tem um copo aqui de uma água engarrafada e nós temos uma outra água aqui que o Carlos Albuquerque vai explicar para a gente que água é essa. Veja bem, aqui eu vou ilustrar, já que nós estamos falando a questão do pH, existem outras características que daqui a pouquinho mais eu vou falar sobre ela, mas aqui para você ter uma ideia, para você ver que tipo de água você está tomando na sua casa, seja ela engarrafada, ou água de poço, ou artesiano, ou de cacimbo, ou de bica, seja qual for, é muito simples, você vai no pet shop, né? E você compra lá o reagente de pH. Reagente de pH. Então você vai pegar e vai pingar algumas gotinhas desse reagente na sua água, né? Num copinho com água. Esse reagente, dependendo do nível de acidez, vai atingir uma coloração. Certo. A coloração ideal que se atinge é que a água fique azul quando você pinga o reagente. Entendi. Se ela ficar amarela, essa água está ácida para o consumo. Se ficar laranja, super ácido. Se ficar vermelho, morte súbita. Você não pode nem tocar, né? Atenção, hein, gente? Tô até tensa com a água que eu estava bebendo ultimamente. Vamos ver. Muito bem. Então nós vamos agora, aqui nós temos uma água engarrafada, né? E aqui nós temos uma água chamada água alcalina. O que é água alcalina? É o contrário de ácido. Uma água ácida e uma água não ácida nós chamamos de alcalino, que seria a água ideal para o consumo. Ideal para o consumo a nível de pH. Então nós vamos pingar algumas gotinhas aqui na água engarrafada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E nós vamos então mexer aqui o copinho d'água e vamos ver a tonalidade. Olha lá. Amarela. Amarelou. Essa água aí ela está apresentando um pH aproximadamente 4, 4,5. Então essa água é uma água ácida. Eu vou já falar sobre quais os malefícios que uma água dessa pode causar. Olha só, eu vou ter que mostrar para quem está em casa. É cor até de urina, né? Exatamente. Carlos, se a gente tiver que falar mesmo bem claramente, é uma cor bem estranha. Bem estranha. Comparando em pH, aí ela está comparada mais ou menos a acidez de uma cerveja. Aí, falando em pH, ok? Então nós vamos ver essa outra água, que foi uma água que já passou por um processador, pelo ionizador, não é? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e ver como ela se comporta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, o mesmo reagente, gotejados em águas diferentes. Olha aqui. Nossa. Essa é a água ideal a nível de pH, de acidez. Nós chamamos de água alcalina. Agora, o telespectador, Mirla, pode estar te perguntando assim, sim, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com o meu corpo, né? Veja bem, existem alguns malefícios causados por você ingerir uma água ácida. Alguns deles. Você sabia que tem pessoas que passam de 3 a 4 dias sem ir no vaso sanitário? É verdade. Né? Nós chamamos de constipação crônica intestinal. Uma pessoa que ela passa de 3 a 4 dias sem ir no vaso sanitário, essa pessoa ela tem problema de ressecamento intestinal.
Por isso tem muitas pessoas que tomam aí Lactopulga e outros produtos, né, que estão oferecendo no mercado. O problema de constipação crônica, ele atinge a maioria dos brasileiros. E ele não para por aí, porque a constipação crônica ela desencadeia vários comportamentos. Primeiro, cabelo ressecado, pele ressecada. Tem comportamentos emocionais que desenvolvem numa pessoa que tem o intestino ressecado. Toda pessoa que tem o intestino ressecado, ele desenvolve 3 comportamentos. Ele é estressado, impaciente e mal-humorado. Por isso que se diz que a pessoa está enfesada. Então uma pessoa que tem constipação crônica, que tem ressecamento intestinal, ela tem esse comportamento, ela é estressada, impaciente e mal-humorada. Por isso que diz, ó, não mexe com ele não, porque hoje ele está enfesado. Então, dado esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença, atinge a maioria dos brasileiros. E é simples de resolver. Esse problema ele é causado pela acidez dado ao comportamento alimentar da pessoa. A pessoa vive à base de refrigerante, a pessoa vive à base de sucos enlatados, tudo que ela vai comer é ácido. Ela sai da missa ou do culto no final de semana, ela passa, já pega lá uma pizza tamanho família de calabresa com bastante ketchup e maionese, já pega um refrigerante, leva para casa, janta no domingo à noite e ainda deixa metade para tomar café pela manhã. Quer dizer, tudo que ela vai fazer é à base de refrigerantes, à base de suco e principalmente de águas ácidas. Então essa pessoa, a tendência dela é ter constipação crônica. Esse é um dos problemas. Aí nós temos a osteoporose, que é causada pela acidez também. Envelhecimento precoce é causado pela acidez. Porque quando você toma uma água ácida dessa, o teu organismo vai trabalhar 10 vezes mais para colocar o pH em equilíbrio, ou seja, para trazer o teu corpo para o estado alcalino. Uma água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Porque a água ácida vai acidificar teu corpo. Lembre que uma criança é totalmente alcalina, um velho é ácido. Tá? Nós vamos acidificando ao longo do tempo. E todas as doenças degenerativas e crônicas, inclusive o câncer, só se manifesta em meio ambiente ácido. Tá? Se você quiser melhorar o meio ambiente do teu corpo para não produzir câncer, a primeira providência é alcalinizar o corpo. E uma delas é tomar água. Lembre que teu corpo é 70% de água. Então quando você alcaliniza o teu corpo, isso traz muita saúde para você. Ó, Mirla, a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente acídico para ela poder se proliferar. Se você alcaliniza o teu corpo, a célula cancerígena, ela para a sua proliferação. Não, e pelos índices que a gente vê de pessoas doentes, acometidas de câncer, pelo Brasil, pelo mundo, pessoas que nós conhecemos, da nossa família muitas vezes, a gente percebe que existe a cultura dessa alimentação ruim e principalmente da ingestão de líquidos impróprios ou não ideais para o consumo diário. Então isso é muito importante ser dito, Carlos, mas essa água, ela é uma água processada. A gente já entendeu aqui que é uma água diferenciada. Onde está o diferencial dessa água? Isso, exatamente. Antes de eu falar para você exatamente como essa água chegou nesse estado, que a característica dessa água aí não é só o pH. Existem outras características que estão aí dentro, essencial, que você não encontra numa água comum de torneira, numa água de poço, numa água engarrafada, né? Por exemplo, a tensão superficial. Quando você toma uma água, principalmente água de torneira, água engarrafada aqui no Brasil, são água altamente oxidante. Quando você toma uma água, ela tem que nutrir, tem que ir até os capilares, né? Porque quando você toma uma água, você vê o cérebro é contra a gravidade. A água vai ter que subir para irrigar toda essa região. Se a tensão superficial dessa água for alta, ao invés de ela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. Ou seja, tem água que te desidrata. Você pega uma água de torneira, por exemplo, tem pessoas que ela simplesmente abre a torneira, enche o copo ali com a água da torneira e toma diretamente da torneira. Lembrando que o cloro não faz bem. Não, nem se fala. O cloro não dá nem para comentar aqui, porque o tempo não nos permite. Nós vamos ter que ter uma outra matéria aí só para falar sobre isso. Então a tensão superficial é importante. Aqui nós temos uma água com baixa tensão superficial. Essa água aqui ela leva aproximadamente 20 segundos para chegar na tua célula. E você sabe que hoje é a água que é responsável para levar os nutrientes até a célula. Ok? Ela não pode ficar retida no teu corpo, ela tem que ir lá nutrir e fazer o trabalho dela. Temos a questão da condutividade da água. Por exemplo, eu digo assim, eu vou pegar esse copo e vou levantar a minha mão. Isso aqui é um estímulo elétrico que sai do meu cérebro até o meu braço, certo? Aonde a água faz parte. Só que se a água não tiver eletrólise, ou seja, se ela for uma água pobre em minerais, então eu penso, mas porém esse movimento se torna lento.
Ó, um atleta, por exemplo, que toma uma água de baixa condutividade, uma água pobre em minerais, a sua performance cai tremendamente. Né? Então, veja só, uma água, para ela ser considerada uma água boa, de boa condutividade, ela tem que ser enriquecida, principalmente com cálcio, magnésio e potássio. E a nossa água, principalmente da região norte, é uma água pobre em minerais. Por quê? Porque a água retira do solo as suas características. Então, se o solo é pobre em minerais, logo nós temos uma água pobre em minerais. Se o solo é ácido, nós temos uma água ácida. Ou seja, a água é o reflexo daquilo que tem no solo. Então, uma outra característica fundamental da água, Mirla, é o ORP, que é o poder de redução da água. O que é isso, o ORP, né? A água ela tem propriedade oxidante ou antioxidante. Se a água ela tem característica oxidante, ela te envelhece. É verdade. A questão de uma água de torneira, por exemplo, ou uma água engarrafada no Brasil, tem um ORP positivo. O que é ORP positivo? É uma água que tem muito mais hidrogênio do que oxigênio. Por isso que ela é positiva, né? O H2O que nós chamamos. Uma água ideal ela tem que ser negativa, ela tem que ter mais oxigênio do que hidrogênio. Uma água que tem muito mais oxigênio do que hidrogênio, ela é uma água que nós chamamos com característica antioxidante. Então, uma água antioxidante, ela te mantém mais jovem, ela te conserva mais, porque ela tem a característica também de fazer uma limpeza dentro de você, tá certo? Então, o que é uma água com característica antioxidante? Ela vai remover de dentro do teu organismo os radicais livres, que são aqueles que são causadores de doenças, inclusive o câncer. Né? Então, quando você está ingerindo um copo de água alcalina ionizada, enriquecida com cálcio, magnésio e potássio, com uma baixa tensão superficial, com ORP negativo, que é uma característica antioxidante da água, isso aqui você está ingerindo vida. Só para você ter, em Tóquio, no Japão, existe um hospital chamado Kanjiwata. Esse hospital, o paciente está com câncer, ele é internado lá. O único remédio que dão para esse paciente é água alcalina ionizada. Por quê? Porque a água alcalina ionizada ela tem o poder de impedir a proliferação do câncer. Né? Porque o corpo alcalino, uma doença, os especialistas, os médicos aí que estão nos assistindo sabem do que eu estou falando. Um corpo, né, ele tem uma enfermidade, aliás, tem dificuldade de proliferar no ambiente alcalino. Né? Porque hoje o ambiente ácido ele é propício para a proliferação de doenças, tá certo? Então, olha só, essa questão da pureza, que é muito importante, não basta ser pura, mas a pureza, o pH tem que ser alcalino, a tensão superficial tem que ser baixa, o ORP tem que ser negativo, a água tem que ter boa condutibilidade, ou seja, ela tem que ser enriquecida com minerais, principalmente o cálcio, o magnésio e o potássio, e isso sim faz uma água ser remédio. Ok? Então essas características que eu falei para você que determina se uma água tem propriedades medicinais ou não. Tá certo? Então, quando a pessoa está ingerindo essa água, ela está ingerindo muita saúde. E tem enfermidades que elas são tremendamente tratadas, ou a água ela entra num auxílio tremendo só em você mudar essa água. Porque você mudando a água do teu corpo, você mudou 70%. Porque 70% do teu corpo é água. Sensacional. É aí que a gente quer matar a nossa curiosidade. Onde, como adquirir essa água que pode mudar a vida, a minha, a sua, inclusive, gente, eu estou aqui perguntando, questionando, mas já sou adepta, consumidora, apaixonada por esse produto e é dele agora que nós queremos falar para você que está em casa, antes de começar qualquer matéria especial deste programa para você, a gente quer falar de um produto que pode mudar, revolucionar, alterar a qualidade da sua vida. Com você, Carlos. Muito bem, nós temos o privilégio de apresentar para você a Aqualive, né? A Aqualive é uma empresa 100% brasileira, que já está no mercado desde o ano 2008. E nós somos hoje referência no Brasil na questão da água alcalina ionizada. Inclusive, Dr. Laí Ribeiro, que é nutrólogo, é cardiologista também, ele é um especialista na área também de água e que utiliza, né, toma da nossa água. Então a Aqualive, ela se envolveu nas pesquisas a nível mundial e preparou um equipamento aqui para o nosso país, para o Brasil, aonde você pega a água da torneira e você então coloca nesse aparelho e lá essa água é totalmente processada, então ele é um processador. Ele não é um filtro, né? Porque como eu falei para vocês, o filtro ele trabalha apenas uma característica da água. O Aqualive Prime, que é o nosso produto, né, desenvolvido pela Aqualive, ele tem a capacidade de pegar a água da torneira e trabalhar as 5 características da água.
Então ele vai trabalhar a pureza, que é a filtragem, vai tirar agrotóxicos, vai remover cloro, eficiência bacteriológica, inclusive aprovada pelo Inmetro, né? Então ele vai fazer todo o tratamento químico, físico e bacteriológico da água. Perfeito. Então ele vai deixar ela alcalina, vai tirar a acidez deixando-a alcalina, vai tirar a tensão superficial, vai torná-la com propriedades antioxidantes, ou seja, vai enriquecer com oxigênio, vai adicionar cálcio, magnésio e potássio na água, ou seja, no final você tem uma água que é remédio. O telespectador não tem noção o que é tomar um copo d'água desse. No dia que você tomar um copo de água alcalina ionizada, enriquecida com cálcio, magnésio e potássio, Mila, é o melhor copo d'água que o telespectador pode estar tomando em toda a sua vida. Você não tem noção. Agora o interessante são os resultados. Nas primeiras 48 horas que a pessoa começa a tomar dessa água, ele já começa a sentir o efeito imediato. Limpeza intestinal, drenagem linfática. Tem pessoas, você sabe que ela não é obesa, ela é inchada, né? Então ela tem retenção de líquidos. Então começa a tomar dessa água, já começa a fazer uma drenagem linfática no corpo. Funciona como uma astringente, começa a limpar rins, baço, fígado, enfim, começa a fazer uma limpeza total. Nós chamamos que a nossa água, ela auxilia no tratamento de beleza interior. Porque às vezes, você que está me ouvindo, você sabe como você está por fora. Você vai no espelho, se olha, né? Tá ali uma ruga, um cravo, aquela coisa toda, você trata por fora, dá um retoque, passa uma maquiagem. Mas e por dentro, como é que você está? Então, quando você toma um copo d'água alcalina ionizada, ele te auxilia a fazer um tratamento de beleza interior, meu irmão. Olha só. Então, é a melhor coisa que você pode dar para você e para sua família. Não adianta você servir de frutas, verduras e etc, e o nutriente mais abundante no teu corpo você deixar de lado. Tem pessoas que se valem de um prato cheio de legumes, de verdura e etc, mas o garçom chega perto dele e a primeira coisa que ele pede é um refrigerante. Quero alertar, inclusive, a população. Você sabe que agora virou moda aquele suco de soja, né? Com sabor, por exemplo. Rapaz, tem mãe que está dando aquele suco para a criança tomar. Se você pegar um suco daquele de soja, por exemplo, e colocar na mamadeira e dar para uma criança do sexo masculino, rapaz, aquilo é um perigo. Porque o órgão genital masculino não cresce. Porque ali a criança está ingerindo hormônio feminino. Olha só. Então você que tem criança do sexo masculino, rapaz, não dê isso para o seu filho, porque é um perigo realmente, né? Olha, impressionante os benefícios da água e os malefícios de uma água, assim, como a gente viu, com nenhum processamento, né? Quase nenhum processamento. E é importante você que está em casa entender que você utiliza a água para tudo, não só para beber. A água ela é vital sob todos os aspectos, para a saúde e para o seu dia a dia. Imagine uma dona de casa quando falta água na torneira. É um desespero. A gente que tem família fica sem saber o que fazer. Então eu queria saber, Carlos, de que forma a gente pode estar utilizando esta água aqui, alcalina, ionizada, é só para beber ou não? Não, muito pelo contrário. Essa água tem que fazer parte do teu cotidiano, né? Por exemplo, as pessoas que tomam shakes, que fazem trabalho de emagrecimento, as pessoas que tomam chá verde, as pessoas que tomam os termojetes, enfim, os produtos na área da saúde, é essencial. Se ela começar a utilizar a nossa água para fazer o shake, por exemplo, você pega um shake, você vai colocar dentro de uma água dessa aí, que é uma água de torneira, uma água engarrafada ou só filtrada, isso aqui é uma água oxidante. Se você colocar uma substância que é um shake ou um chá, que tem a propriedade antioxidante numa água oxidante, primeiro ele vai trabalhar essa água. Quando estiver pronto o shake ou o chá, a capacidade de antioxidar daquela substância já foi neutralizada pela água. Então você vai tomar, o efeito é quase nada. Agora, se você pega essas substâncias que eu acabei de falar e bate ou mistura ou faz numa água antioxidante, uma substância antioxidante numa água antioxidante, você tonifica. Aquele efeito que você teria em 60 dias, você vai ter em 20, 30 dias. Então você acelera o tratamento. Tá certo? Então, pessoas que têm problemas, por exemplo, de gastrite, queimação estomacal, dado a acidez, a nossa água auxilia tremendamente no tratamento. Você pode tomar 2 copos dessa água em jejum para você ver o resultado, é impressionante. Então são N benefícios que a água traz para você. Os nutrientes, por exemplo, que são roubados na hora de cozer os alimentos, eles são conservados quando você cozinha com a nossa água. Olha só. Não é? Então, por exemplo, a pessoa que tem deficiência de minerais no corpo, a pessoa que tem deficiência de aprendizagem, como eu falei para você, é uma pessoa que tem dificuldade de raciocinar, uma pessoa que tem dificuldade de pensar, que é lenta nos seus movimentos, ela começa a tomar da nossa água, que é uma água que eu te falei com alta condutividade, ela se torna uma pessoa mais elétrica.
Não é? Então, são N benefícios que isso vão trazer para a pessoa. A pessoa tem cãibra, má circulação, gordura no fígado, cansaço, indisposição, enfim. Na primeira semana, começa a tomar dessa água, já começa a receber os benefícios. É aquilo que eu falei, você não tem noção o que é tomar dessa água. Olha, gente, e é importantíssimo você que está curioso aí na sua casa, curiosa, já está louco para adquirir este produto que o Marcelo vai mostrar aí para você que está em casa. Tá aí o Aqualive, este produto maravilhoso para você mudar a sua vida mesmo. E ainda tem outras formas, né, que a gente vai só dar uma entradinha rápida, porque o Acre, a região norte, Rondônia, esses estados que o Amazônia S.A. representa com muito amor, com muito carinho, são estados que amam fazer marketing multinível. E a Aqualive também oferece uma forma de marketing de consumo. É aquele marketing sensacional que você compra, adquire o seu produto, indica para os amigos e pode lucrar com isso. É super interessante porque você faz bem para o bolso e para a família inteira, para os amigos, não é isso, Carlos? Com certeza, com certeza. Você que ama a sua família, eu tenho certeza que a sua família merece um Aqualive. Com certeza, né? Agora, falando em negócio, veja bem, o nosso produto, falando em negócio, o nosso produto, Mirla, ele só serve para um tipo de pessoa, para quem bebe água. Eu não sei se você, telespectador, conhece alguém que bebe água aí na sua cidade. Então, se você conhece alguém que bebe água, e algumas pessoas que você conhece que precisam de renda financeira, eu quero dizer que esse negócio é para você. A Aqualive, ela também tem o seu projeto de marketing e também de distribuição, de revenda do produto, é chamado sistema híbrido, né? Então você pode revender o produto, distribuir o produto na sua cidade e lucrar muito com isso. E você ainda pode montar uma equipe de vendedores, que aí vem um marketing de multinível realmente. Tá? Então é um produto conceituado, 100% brasileiro, que já está aí em todos os estados brasileiros, tratando da saúde de milhares de brasileiros. E você tem a oportunidade de levar esse produto para a sua cidade, representar esse produto na sua cidade e ser bem sucedido levando saúde para as pessoas da sua cidade, saúde financeira, ou seja, você pode ver hoje que as finanças elas também são representadas na acidez. Uma nota de R$5, por exemplo, é vermelha, é super ácida. Uma nota de R$20 é amarela, é ácida. Uma nota de R$100 ela é azul, ela é alcalina. Né? Então até o teu caixa, quando está faltando dinheiro, você está no vermelho, você está super ácido. Quando você fecha no positivo, o saldo está azul, ou seja, está alcalino. Olha só. Né? Então você vai poder alcalinizar o teu bolso e ainda alcalinizar você e a vida das pessoas. Então a Aqualive, ela trouxe isso, né, para a sua cidade. E outra coisa, a região norte está de parabéns, porque nós temos o centro de distribuição na própria região norte, podendo abastecer todos os estados da região norte. Hoje nós já estamos trabalhando no estado do Amazonas, no estado de Rondônia, no estado do Acre, no Mato Grosso do Sul, enfim. Estou falando só norte, né? Vem Mato Grosso do Sul e as demais regiões do Brasil. Mas eu estou propriamente me referindo ao norte. Você que é do norte, que está assistindo essa matéria, ligue para o telefone que aí a Mirla daqui a pouco vai passar aí no vídeo para você. No vídeo, todo mundo tá Não deixe de ligar, anote, ligue, faça contato, porque chegou uma oportunidade gigante. E é uma oportunidade de você também ser pioneiro na tua região. Ou seja, hoje o Amazônia S.A. trouxe para você uma revolução para a sua saúde, também para as suas finanças. Eu vou estar sempre recebendo o Carlos Albuquerque aqui, os representantes da Aqualive, a equipe sensacional que eu convido você a chamar aí para sua casa, para o seu escritório, para falar para a sua família. Essas pessoas estão prontas para te ajudar a mudar de vida em duas áreas importantes. A principal área da vida da gente, a saúde. De que serve ganhar dinheiro e não ter saúde para usufruir? É bom que se pense nisso. E depois, é tão bom ter saúde e poder viver a vida aproveitando o que ela tem de melhor, né, com recurso financeiro ali disponível, tem mais tempo livre para aproveitar filhos e família. Então, se você busca uma oportunidade para mudar de vida com um produto que é de extrema qualidade e saúde para todos, Aqualive hoje no Amazônia S.A. Faça parte dessa família e foi uma honra gigante recebê-lo aqui, viu, Carlos? A gente vai estar sempre próximo, revelando para as pessoas que estão em casa esse diferencial que a Aqualive vai promover na vida das pessoas. Então, 2014, ó, a gente está terminando o mês de janeiro, 2014 é o ano que você realmente vai fazer uma revolução na sua vida, na sua saúde e na sua vida financeira. Eu queria que você deixasse um último recado, viu, Carlos? Com certeza, com certeza. Então, assim, eu sempre digo, nós temos o nosso lema dentro da nossa empresa, da Aqualive, né? Mude a sua água, mude a sua saúde e mude a sua vida.
Então, agora só saia de cima do muro. Pastor John Maxwell, que sou um grande admirador das frases dele, ele diz o seguinte, que a atitude é a principal força que determina o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Tudo na vida depende de atitude, sim ou não? Nós somos hoje, Mirla, o resultado da atitude que nós tomamos lá no passado. E você, amado telespectador, vai ser amanhã o resultado da atitude que você tomar hoje. Porque as nossas atitudes determinam o nosso futuro. Então não perca tempo, faça contato conosco, tá certo? Leve esse produto para a sua cidade, seja pioneiro na sua cidade, porque quem chega primeiro bebe água limpa, alcalina, ionizada, enriquecida com cálcio, magnésio e potássio. Então quem chega primeiro bebe Aqualive. Aqualive para você no Amazônia S.A. Não perca essa oportunidade.